Oi, gente, tudo bem com vocês? Saudade de todos, um grande abraço, né, para vocês, saudade mesmo. Bom, nós vamos ser rápidos aqui, porque o nosso tempo é curto, então nós vamos aqui para o roteiro 4, pontos principais da doutrina espírita. Essa parte foi tirada lá da introdução do Livro dos Espíritos, né, onde Kardec pegou esses pontos principais que são baseados lá naqueles princípios básicos da doutrina espírita, ou seja, existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Então, esses pontos aqui foi o que deu conteúdo para Kardec codificar a doutrina espírita. E ele frisa, né, que quando, né, esses seres se manifestaram lá atrás, né, e ele começou a observá-los, eles próprios se designaram pelo nome de espíritos. Não foi Kardec que deu, eles que deram esse nome, né, nome de espíritos ou gênios. E alguns deles disseram que eles pertenciam a homens que viveram na Terra. Então, que eles compõem, os espíritos, o mundo espiritual, assim como nós constituímos o mundo corporal durante a nossa vida terrena. Bom, então nós vamos passar aqui a falar, né, desses pontos principais, né? O primeiro que é a existência de Deus. Então ele aqui vai dizer sobre os atributos de Deus, né? Deus é eterno, porque ele existe desde sempre. É até difícil da gente compreender, nós não temos capacidade ainda intelectual para compreender isso. Então ele existe desde sempre, é um ser incriado, ele é imutável, ele já está lá, suprema, né? Ele é supremo, ele tem a suprema perfeição, então ele não muda, suprema perfeição, não precisa mudar mais, ele é suprema perfeição. É imaterial, ele não tem forma física, não é aquele senhorzinho lá de velhinho com a barba branca, não, ele não tem forma. Deus é tudo, ele é o Criador, né, de todas as coisas, ele é único, não existem outros. Muitos julgam que o demônio é o adversário de Deus, mas se Deus, é só pensar com um pouquinho de lógica, se Deus é criador de todas as coisas, por que ele haveria de criar um ser e dar para ele os mesmos poderes? Que coisa mais sem sentido, como o próprio Jesus disse, uma casa dividida com ela mesma está fadada à ruína. Então Deus, gente, é único, criou todas as coisas e ele não criou demônio nenhum para ficar governando, né? E nós vamos ver isso aí daqui a pouco. Ele é onipotente, é poder supremo também, ele é tudo supremo, poder supremo, não tem nada mais poderoso do que Deus, nada. Ele é poder supremo, não divide com ninguém, e soberanamente justo e bom. A justiça dele não é igual à justiça humana, existe nele misericórdia. A justiça humana está mais para vingança, né? Para um castigo. Agora Deus não castiga, Deus educa. Ele nos dá de acordo com aquilo que nós necessitamos para seguir adiante, vencendo as nossas dificuldades. Ele deseja que a gente reconheça, né? Que a gente reconheça os nossos erros, que a gente se arrependa e refaça, e se endireite, tome novamente o caminho reto. Então, por vezes,
a gente passa por dificuldades, porque estamos num mundo de provas e expiações, então seremos provados realmente naquilo que nós temos mais dificuldade. Então, passando por essas provas, outras virão, porque um espírito, para ele ser forte, ele precisa ter resistência. Então, ele precisa ser de aço, forte, né? E por mais que Deus queira ali nos dobrar ali para, né, dobrar o nosso orgulho e o egoísmo, é preciso, né, para que a gente siga e consiga fazer o caminho interno de expandir a nossa consciência. Porque a lei de Deus está escrita onde? Na nossa consciência. E é o lugar que a gente menos busca, porque a consciência é aquela voz que nos fala e que nunca erra, né? E que nos guia, mas a gente às vezes não quer ouvir e a gente vai por conta própria. E depois se dá com os burros na água, cai do cavalo e começa a ouvir então a voz da intuição, de onde a consciência, esse Deus interno, nos vai falar, né? Então Deus é isso tudo aí. Imortalidade da alma. Bom, o mundo espiritual, ele é um mundo invisível, né? Ele é um mundo pré-existente. E o mundo material é o mundo corpóreo, é o mundo visível. O mundo material ele pode deixar de existir, mas o espiritual não, porque os seres espirituais, eles são, a partir do momento que eles são criados, eles têm toda a eternidade, eles não perecem. O corpo físico, que é o envoltório do espírito, esse sim, ele é perecível. E nós, é como a roupa, né, que nós vestimos e vamos trocá-la muitas vezes. Quantas vezes necessitarmos para seguir, porque o nosso destino é a perfeição. Não um destino que vem pronto, né? O seu destino é esse, não. Nós fazemos o nosso destino, como a gente falou ali. A alma é um espírito que está encarnado. E o homem, ele tem 3 corpos, vamos dizer assim. O primeiro corpo é o corpo físico, né? É o ser material. E como o corpo dos animais, ele é animado pelo mesmo princípio vital, né? Assim, os animais também são animados pelo princípio vital. Porém, o homem escolheu o ser humano para essa reencarnação, para a encarnação, não é? O segundo é a alma, ou ser imaterial, o segundo corpo, né? O espírito encarnado no corpo. E o terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, é um princípio intermediário entre a matéria e o espírito. É o laço ou perispírito, que prende ao corpo o espírito. É uma espécie de envoltório semimaterial. Ele é um laço, né? Para que o espírito, ele é ali a roupa do espírito, porque o espírito ele não tem forma, né? Ele é invisível também. Tem pessoas que têm a faculdade da vidência, né? É uma emancipação da alma. Então eles têm capacidade de ver alguns seres desses espirituais. Mas o espírito mesmo, ele não tem forma. Ele toma a forma que o perispírito dá para ele, né? Para ele se tornar visível. Para que é o que o torna por vezes visível. É o perispírito, que é semimaterial, né? É uma matéria quintessenciada que a gente ainda nem consegue
compreender. E ele permite que o espírito encarne, ele tome a carne ali, porque se não fosse o perispírito, não teria como o espírito ter um corpo físico. Então esse perispírito é um corpo intermediário, semimaterial, que permite essa ligação do espírito com o corpo, né? Então ele fica fazendo ali esse intermédio. E através do perispírito, o nosso corpo percebe a parte espiritual. Então o espírito sente, né? E passa para o corpo. A matéria, ela não tem sentimento, ela não sente dor nem nada, se não fosse o espírito, né? O espírito é que sente, o espírito que tem inteligência. Nós temos o cérebro, mas o cérebro não é a sede da nossa inteligência. Nós temos um corpo mental, né, que está ali no espírito. O corpo nosso é subdividido, né, em membros, mas para que o espírito atue de uma forma mais direcionada. Então a gente diz, eu penso com a mente, né? A mente está só aqui. A gente tem o cérebro, né, que é um comando, né, do nosso corpo. Porém o pensamento, ele não se circunscreve. Os videntes, por exemplo, eles não veem, né, com os olhos. Não importa se estejam de olhos fechados, eles veem com uma faculdade, né? A faculdade do ser espiritual, que não é do corpo, né? E o perispírito, ele é o molde para o corpo espírito, para o corpo material. Então, ele é como se fosse assim como o computador, você salva, né, as imagens, salva tudo ali no computador, você salva seus programas, você salva seus trabalhos. O nosso perispírito, ele salva tudo, está tudo marcado ali nele, pensamentos, ações, tudo, toda a nossa história de vida, desde que fomos criados, está ali marcado no nosso perispírito. E ele vai servir de molde para o nosso próximo corpo. Assim como serviu para esse que nós trazemos agora, temos sim a parte que nos foi dada hereditariamente, né? Os genes hereditários, nosso pai e nossa mãe, mas temos aquele que nós herdamos de nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos e ações, sentimentos, tudo gravado. Então, se eu cometo algum desatino, né, quando eu vou preparar um novo corpo, aquela parte, seja a mão, lá no Evangelho fala, se seu olho for motivo de escândalo, arranca-o, né, e corta a mão e vai tirando os membros, mas ele não quer dizer, não é nada literal aquilo, né? Mas é que na hora que eu vou encarnar de novo, a culpa que eu trago na minha consciência me cobra, né? Me cobra, e eu vou nascer com aquela parte que eu usei mal, ela vai trazer ali uma dificuldade. Assim como nós... o que nos atinge às vezes, nós temos um órgão às vezes em nós que é mais receptivo a determinadas dificuldades, doenças, manifestações, né? É porque eu fali de alguma forma e causei aquele mal ali. Então eu vou ter essa dificuldade vez por outra, por isso. Vamos lá que já estamos 14 minutos, vamos ver adiante. Então, o perispírito é o que torna, por vezes, um espírito tangível, né? Que ele pode ser tocado. Tem
um museu, né, onde pessoas estão lá, Zé Grosso, né, enfiava a mão na cera e tem as coisas materializadas, né, porque eles se tornaram tangíveis. Foi o tempo, hoje quase não se vê mais isso. Então, o espírito, ele não é um ser abstrato, indefinido. Ele é só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, porque o perispírito circunscreve, né? E às vezes podemos ouvi-lo, né? A mediunidade audiente, eles falam e a gente ouve, né? Às vezes podemos tocá-lo, ele fica tangível, ou se tornar visível, ou aqueles também que têm evidência o veem, mas eles podem se tornar visível para qualquer pessoa que eles queiram, né? Eles pertencem a diferentes classes, categorias, né? Diferentes categorias de hierarquia. A pluralidade das existências, elas servem para isso, como nós já falamos, né? Então, na medida que ele vai avançando ali, de experiência em experiência, todos, aquele mais que a gente julga mais errado, o mais bruto, o mais materialista, ele também vai chegar, porque nenhuma das ovelhas que o meu pai me confiou se perderá. Todos nós chegaremos a espíritos puros, cada um pelo seu caminho, uns mais rápido, outros mais lentamente, mas todos nós. E estamos num momento, no nosso planeta, num momento de definição, né? Nós estamos num momento de definição. Eu vou enviar um vídeo para vocês, um vídeo muito bom que eu vi do Divaldo Franco. Eu creio uma entrevista que foi feita lá na Federação do Paraná, Federação Espírita do Paraná, e ele fala da influência que ele tem sofrido dos espíritos perversos que desejam apagar essa ideia de Jesus aqui na Terra. Então nós precisamos muito de vigilância, prestar atenção nesse momento que estamos passando, nessas raivas que a gente sente, nas revoltas que a gente sente, em culpar os outros pelo que nós estamos vivendo, em achar que o coronavírus é uma coisa do demônio. Já falamos sobre demônio, não tem nada de demônio nisso, somos nós mesmos, estamos passando pelo que nós precisamos. Então Divaldo fala sobre isso lá. É muito importante que todo mundo ouça, porque vai nos servir, né? E uma coisa que a gente falou aqui, né, do livre-arbítrio, o livre-arbítrio é o que a gente precisa desenvolver também, que é o poder das nossas escolhas. Então, nós escrevemos a nossa história, e através desse livre-arbítrio, das escolhas diárias que nós fazemos, que a gente vai delineando o nosso futuro, e em sistema coletivo, em sistema global, nós vamos sintonizar com aqueles que desejam o bem de todos, ou aqueles que desejam exterminar com a ideia da religiosidade. Então vocês ouçam lá. Eu acho que eu vou ter que terminar aqui. Não falei, deixa eu ver o que eu faltou falar. Já falamos da pluralidade dos mundos habitados. A comunicabilidade dos espíritos, ela é possível. Muitas outras religiões, elas falam que Maria tem comunicado, que o anjo tal falou isso, que não sei mais quem, né? Só seres na hierarquia alta, né? Então, os demônios também, eles manifestam muito, né, em outras igrejas. Agora, por que não outros espíritos podem
se comunicar também. É uma coisa bem ilógica, né? Então, e também, quando daquela proibição de Moisés, que eles dizem, não pode invocar, os mortos não podem voltar. Bom, se houve uma proibição, é porque era possível. Porque para que proibir uma coisa que não acontecia? Só se proíbe algo que existe, né? Então, com certeza, a comunicabilidade dos espíritos é possível, ela acontece o tempo inteiro, como nós falamos aqui, de várias formas, né? Essa influência que nós sofremos o tempo inteiro, né? Nessa que os mundos se interpenetram, o espiritual com o material, eles se interpenetram e existe então essa comunicação. E é preciso que nós busquemos a meditação, ampliar as nossas consciências, porque quanto mais ampliamos as nossas consciências, mais nós nos aproximamos de Deus. Nos conhecendo, nós vamos mais longe e desenvolvemos. Bom, eu cheguei ao final aqui. E depois eu ia falar sobre a conversa que Luciene tinha falado, né, da tríade da Igreja Católica Romana, né, Deus, Pai e Espírito Santo. O Espírito Santo, nós já falamos dele no início, que é aquele lugar sagrado que Deus criou, que somos nós, né, e trazemos lá na nossa intimidade a consciência. Essa consciência é o Espírito Santo, que está aqui, que nos acompanha, que nós não podemos... É o pecado, diz Jesus, todos os serão perdoados, menos aquele que for cometido cometido pelo Espírito. Desculpa, gente. Serão perdoados, menos o que foi infringido ao Espírito Santo. Ou seja, aquele que a gente infringe a nossa própria consciência, né? Então, enquanto as pessoas andam por aí inconscientes das coisas, elas não serão tão cobradas. Porém, nós que já expandimos a nossa consciência e somos mais responsáveis pelos conhecimentos que trazemos, então nós seremos mais culpáveis e seremos mais cobrados. Beijo, gente. Até mais.